Então, Boa boa noite. noite a todos. Tudo bom, pessoal? Hoje nós temos uma aula um pouco diferente. E eu sou o Jorge Jager. Eu sou Raquel Godoy. Sejam bem-vindos ao canal do Mestre Jorge Agher. Hoje temos assunto interessante. Teve muita gente que não costuma nos acompanhar, que hoje foi atraída pelo tema, né? E nós queremos dar boas-vindas a todos. Sejam muito bem recebidos aqui, estamos muito felizes realmente que vocês estão aqui nos acompanhando. Espero que continuem. Bom, realmente no Egito temos que ver que a arquitetura ocupou talvez o lugar mais alto dentro das hierarquias das atividades sacerdotais mais importantes. E digamos que dentre estes estudos, digamos, os mais relevantes dentro do sacerdócio egípcio, temos primeiro os arquitectos, depois os médicos, os astrônomos, os astrólogos, os economistas e os assessores de agricultura, que hoje seriam os técnicos de agronomia, digamos assim. São eles que dividem, digamos, as grandes honras e louvores dentro das maiores dinastias. Então podemos dizer assim que os arquitetos no Egito eram considerados sábios e artistas. Eles, como todo mundo deve saber, inventaram a abóbora, a coluna, usaram materiais totalmente diferenciados, el calcário, arenito, granito rosa, granito azul. Bom, não vou entrar nisso porque isso está escrito em vários livros de história de arquitetura. Vamos entrar no que não está escrito e no que ninguém falou até agora, que es su vida pessoal, seu mundo espiritual, suas doutrinas, seus valores e seu aprendizado, es decir, como eles desenvolviam seus conhecimentos e de onde tiravam esses conhecimentos. Os sacerdotes, arquitectos, tinham um símbolo que los definia, um símbolo de lo que representaría lo extraterrestre en sus túnicas. Así como las otras actividades tenían también símbolos, lo que representaban sus actividades. No caso do arquitecto, ele tinha o símbolo do homem que se comunica com a sabedoria do além. Por que se fala de sabedoria do além? Bom, primeiramente porque suas obras não eram racionais, nem logicamente compreendidas, tá? Até hoje. Ainda hoje não compreendemos seu design, nem como foram feitas, e tudo isso porque sua sabedoria não era normal, não pertencia à Terra, era algo absolutamente extraterrestre. O arquitecto, digamos assim, tinha uma formação diferenciada. Nos templos, em todos os templos, existia uma fossa de água, tá? Como se fosse um poço de água, que até hoje nós podemos achar. Eu lembro, é uma coisa que não te pude mostrar, porque quando nós fomos a Egito a última vez, no templo da Esfinge, que está do lado da Esfinge, em Gizé, tem uma fossa enorme. Só que quando nós fomos estava fechado, não? E é justamente o lugar que era chamado a Fossa dos Arquitetos, onde todos se reuniam ao redor. Que interessante. Tá? Eu achei que tu ias me perguntar por que era a Fossa dos Arquitetos, porque tinha que ser fossa, mas não perguntou. É que eu tô dando oi aqui, tem um monte de gente. Agora vai ter que dar oi aqui, olha só. Tá. A Daílza, o Luiz Henrique, a Cláudia, Socorro, a Rani, a Helena, a Juliana. Falei certo? Não sei se falei. O Márcio, a Marlene, a Bea, a Valéria, o Edgar, todo mundo, viu? Tudo bem, então vamos lá, vamos falar para eles. Muito bem, então, por que o fosso? O fosso. Bom, em realidade, o que acontece? O fosso que está no templo da Esfinge
Vocês entram no templo da Esfinge do lado esquerdo, assim vão encontrar um fosso enorme. Olhem para baixo e não se vê nada. Então, tem mais de 120 metros de profundidade. Nossa. E chega às cavernas que estão por baixo da Esfinge, inclusive. Uhum. Então, é aquele simbolismo das águas, digamos, do mundo inferior, tá? Ou do mundo desconhecido, onde se podem tirar conhecimentos do oculto, aquilo que representa o oculto, o mais oculto. Então, digamos que os mestres arquitetos se sentavam sobre uma pedra triangular. Vou mostrar isso mais ou menos. Aí vemos, em uma simbologia clássica da maçonaria, a pedra triangular dos mestres, tá? Chamada a Pedra da Sabedoria naquela época. E essas pedras serviam como cadeira para o grande mestre, tá? Que dava as aulas, que ensinava os arquitetos. O mestre se sentava, digamos, na cúpula da sabedoria, ocupava o lugar supremo como Deus, o grande arquiteto, tá? Era um simbolismo muito importante dentro dos núcleos dos sacerdócios. Para os antigos, digamos, os antigos arquitetos, Deus projetou o universo com uma grande perfeição matemática, tudo dentro de uma ordem, tá? Deus comunicava então o seu conhecimento ao grande mestre arquiteto. E este repassava, digamos, sua sabedoria aos discípulos, tá? Então, nos templos, eles entendiam que as palavras e a sabedoria do mestre, o grande arquiteto era que estava sentado ali, era um ensinamento que fluía diretamente De Deus. de Deus, tá? Então, não quer dizer que Deus era especificamente o grande arquiteto. O grande arquiteto era o mestre. Então, existe uma fusão entre o mestre arquiteto do universo e o mestre que ensina os arquitetos, tá? Sim. Então, vemos isso nas interpretações dentro de algumas lojas que estudam isso, a maçonaria, Rosa Cruz, etc. E o símbolo, digamos, extraterrestre era o escarabelo dourado na manga direita, isso, de suas túnicas. Temos que ver que eles interpretavam este insecto como o símbolo da arquitetura. E ali a questão de ele estar segurando o sol. Bom, aí que está. Se temos várias coisas que nós vamos a ir mostrando, mas o sol é o símbolo do conhecimento, não? Da luz, digamos assim, da consciência universal de onde se pode tirar conhecimento e sabedoria. Então, aparecia, colocavam esse símbolo na manga direita nas túnicas grandes que eles tinham, tá? E entendia também, como já falamos outras vezes, que o escarabelo é um instrumento, não? Fantástico, porque ele em si consegue levantar 720 vezes seu próprio peso. Nossa, Porque é impressionante, né? É fantástico, não? A capacidade que ele tem de trabalhar com as patinhas e digamos, de fazer palancas que os egípcios observaram. Isso é muito importante. Então, sabemos por tradição que os arquitetos levavam um cinto, tá? Digamos, no meio da túnica, não? E nesses cintos tinha pequenas caixinhas onde tinham seus escarabelos de estimação. Querido. Bichinho de estimação, não era um cachorrinho, um gatinho. Era um Digamos que escarabelo. eles não devem ser muito carinhosos, assim, demonstrar muito afeto, não? Tem seus vínculos. Te lembras de que Cláudio falava da tarântula que ele tinha de Sim. estimação, que ele chamava e vinha? Então, em realidade, somos nós que nós temos uma relação direta Pode com ser. os insectos, e achamos que eles estão em outro nível de conexão. Então, eles diria que eram instrumentos vivos e muito delicados. Como ensinei em outras lives, os escarabelos en el desierto encontran agua a 20 kilómetros de distancia. Então, para os arquitetos, era uma ferramenta. Sim, Era um GPS no deserto, tá? E também marcam, fazem linhas retas no deserto. Se tu colocas um escarabelo aqui e a 100 metros tu colocas um pote com água, tem uma mosquinha, né?
foi atacada por um inseto. Ela não gostou, ela estava com Não. Eu inveja falei dos que os escaravelhos. insetos não tinham conexão, olha aí, ó. Então, temos que entender isso. Se tu botabas um escarabelo aqui e um pote a 100, 200 metros com água, o escarabelo vai fazer uma linha reta, ¿no? Traça uma linha reta na areia, subida, Incrível. descida, com ângulos, tudo. E isso é super importante para quem está fazendo medições, Imagina. tá? E traçar, digamos, direções, caminhos, etc. Então, isso era uma das coisas. Tem infinidade de coisas que o escarabelo fazia e por isso que foi reconhecido como os símbolos dos deuses, dados aos homens. Os escarabelos, sabemos, e isso é uma das coisas que eu ensinei em outras lives, que em estado cataléptico servían como una especie de antena de conexión entre as mentes. Tá? Os faraós usavam, os sacerdotes usavam. Então, digamos que estes aumentam o quê? As capacidades telepáticas de quem treina com eles. Te lembra que falei de botar no dedo médio? Quando ele está em trance de catalepsia, catalepsia. es decir, a morte aparente. Os antigos sacerdotes, mestres da construção, entendiam que o grande arquitecto nos deixou os escarabelos para que o homem aprendesse a olhar as coisas pequenas. Já que olhando o pequeno, tá, que podemos encontrar os grandes conhecimentos. Eles entendiam também que se um homem é capaz de amar um insecto, poderá amar o universo e entenderá a sabedoria e a grandeza de Deus. Nós temos aqui uma pergunta do Edgar. Na realidade, primeiro ele faz um comentário, depois ele diz que o pai da arquitetura foi Imhotep, que além de outras habilidades que ele tinha, né, parece que ele era um ser diferenciado do tipo espectral, capaz de se destacar em várias áreas simultaneamente. A gente pediu para falar mais sobre esse personagem e qual a intenção da pirâmide em degraus, pois parece que não foi só para ser um túmulo sagrado de Sol. Bom, nós fizemos uma live especificamente sobre isso, né? Então vou mostrar aqui a pirâmide que ele falou. Nós desenvolvimos uma live na qual falamos, inclusive, de Imhotep, evidente, né? E de seu método de construção das pedras, como se faziam as pedras, não como se cortavam, sino como eram feitas. Então, temos toda uma live especificamente disso. Digamos que dentro da arquitetura ele foi um gênio, mas nos estudos, nós estamos falando de onde ele estudou e como estudou, digamos assim. Estamos entrando na área de desenvolvimento da fórmula de aprendizagem que ele recebeu e como ele desenvolveu esses conhecimentos. Que eu acho que é muito importante. Agora, a live que nós falamos de Imhotep e da construção das pedras, eu acho muito importante. Eu acho que nós temos que botar aqui embaixo depois o link, porque foi muito boa e muito esclarecedora para muitas pessoas, tanto sobre ele, como o personagem, assim como as técnicas que ele desenvolveu de construção de pedras, dentro de moldes que permitiam fazer pedras perfeitas, em uma época que não existia o concreto armado, tá? Mas existia, tá? Ainda que tenha discrepâncias a esse respeito. Muitas pessoas discrepam, mas eu não tenho nenhuma discrepância com ele. Talvez, digamos, com o que eu desenvolvi nessa aula, eu falei de químicos e especialistas que desenvolveram pedras muito semelhantes a las que nós achamos que os iniciados egípcios desenvolvem. Não são fórmulas exatas como a que nós temos, mas são as mais próximas a que nós temos. Ele disse que já assistiu, mas que ele quer mais. Bom. E o Márcio disse que vai querer ver essa outra live. Eu acho que vale a pena. Acho que vai gostar, Márcio. Então, em princípio, existiu um cabalista cristão, que isso é muito interessante, chamado Pico de Mirándola. É porque se querem estudar essa continuidade, digamos, em nossa cultura, claro que foi no ano 1400, não? Foi um homem da corte, tá? Mas ele esteve em mosteiros e vivenciou o sacerdócio cristão, tendo sido o primeiro cabalista dentro do cristianismo, tá?
Vivió em Florença, acho que em 1460, e viveu poucos anos, uns 30 e pico de anos, e depois faleceu. Mas era um erudito, um filósofo, um humanista, e dentro do Renascimento italiano. Ele foi o primeiro que falou da arquitetura egípcia e falou sobre Hermes Trismegisto. E sobre a iniciação e sua simbologia, que é o que nós vamos tocar agora. É decir, na formação egípcia antiga, da arquitetura, digamos, encontramos três símbolos fundamentais. Tá? O martelo, que não está aí nessa imagem, o esquadro e o compasso. Tá? E até hoje, nas lojas maçônicas e Rosacruzes, encontramos estes símbolos, o esquadro, o compasso e o martelo, mas tudo isso nasceu no Antigo Egito. Isso é muito importante. E eu me formei durante 18 anos dentro de uma loja cabalista, onde os instrutores, os que ensinam, levam o símbolo do compasso. Tá? Os fiscais, que são os que fiscalizam a doutrina, levam o símbolo do esquadro, e os mestres o símbolo do martelo. Tá? Então, no Antigo Egito, o arquiteto construtor, digamos, se apresentava ao faraó e ele entregava seu esquadro. Tá? Como dizendo, minha sabedoria está a seu serviço, à sua disposição, a seu serviço. O faraó, então, tinha que aceitar os quadros e aceitava o projeto, o trabalho que ia ser feito. Tá? Isso seria mais ou menos o quadro de como isso se apresentava e como era aceito. Assim, claro que antes que mais nada, não? O arquiteto apresentava o quê? Seus projetos, suas maquetes e explicava os planos de trabalho. E logo vinha o pacto, quando se aceitava o trabalho. Tá? Então, em realidade, o que acontecia? O arquiteto deixava o esquadro perto do trono do faraó, e quando estava aceito, se fazia o contrato, o faraó pegava o esquadro, dizendo, bom, agora eu vou pegar teu, vou aceitar Os conhecimentos. teus conhecimentos e vou aceitar teu projeto, tá? E a partir daí não tinha mais discussão. Não podia haver grandes transformações assim, sabe? Durante o projeto. Ah, queria uma janela diferente. Ah, queria maior, queria menos. Não. Como a gente faz, né? Aquilo já estava. Atormenta o arquiteto. Sim, tinha toda uma discussão prévia, não? Ah, de lo que se quería. Y aparte, tú tienes que ver que ellos calculaban las cosas de manera diferente de lo que nós calculamos, ¿no? Tinham certas proporções e medidas sagradas e coisas que hoje as pessoas não têm em conta, no mais mínimo. Tá, falando nisso, ele diz que as construções atuais levam em conta a posição solar, mas a posição celeste também? Hoje não. Hoje não, né? A posição solar sim, é fundamental hoje, não? Assim, são vários elementos que são importantes. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso agora também. Nós vamos desenvolver as coisas. Ok. Então, antes de aceitar, digamos, o faraó, vinham aquelas discussões, observações sobre o túmulo, principalmente, não? E tudo isso começava, tem que pensar isso, tudo começava quando o faraó assumia. Aí que eles começavam a construir seus túmulos. Então, o faraó, nesse momento, construía, digamos assim, sua vida para a sua morte. Tá? Mas por que eles pensavam tanto em construir os seus túmulos? Bom, aí que está. Esto é muito importante também, porque vamos explicar um pouco melhor isso. Vou botar uma imagem aqui da tumba de Nefertari. Tá, aí tem um projeto. Um projeto, isso. Aí tem um projeto de como foi construída, porque todo mundo dá importância às pirâmides, mas não se dão conta que no Valle dos Reis e as Rainhas, os túmulos eram feitos dentro das montanhas, e são coisas fantásticas. Tecnologicamente falando, é quase impossível. Podem tentar imitar uma pirâmide, mas imitar essas construções dentro digamos, das montanhas é muito difícil hoje, tá? Essa é a tumba como é encontrada hoje. Sim, A de Nefertari, né? É bem, bom, tem que ir lá e ver. É lindo, vale a pena. Então, digamos assim, que se eles pensavam que se tivessem uma vida construtiva, iriam ter uma morte feliz, tá? E se não construíssem vida, seriam desgraçados na sua morte. Olha o conceito, não?
Então, morrer sem ter construído nada levaria a uma morte culposa e desesperada. Tá? Não é tão assim trágico, não? Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso, mas é o que se diz. Agora, o que se diz, nós temos que aprofundá-lo, não? E entender seu simbolismo, porque senão parece que estamos construindo porque temos medo. E não porque queremos, e não entendemos a filosofia, a essência desse conceito, que é como se apresenta na egiptologia comum. Então, este pensamento, digamos assim, levava ao faraó a ter uma consciência constante de seus limites. Pensem bem, então estou construindo um túmulo para a minha morte. Então estou todo o tempo pensando em que vou morrer e aceitando esse fato. Todo o que ele era, todo o que ele fazia, todo o que ele possuía tinha que ser extremamente importante em vida. Tá? É um símbolo de que de sua identidade, aquilo que o diferenciava totalmente dos antepassados, tá? E devia selecionar, digamos, em vida, seus momentos mais importantes, suas conquistas, os objetos mais queridos, para que suas memórias fossem eternas dentro do seu túmulo. Tá? Nem tão eternas, né? O pessoal chega lá e leva tudo embora. Sim, tu tem que ver o túmulo. Quando tu vê o túmulo, tu vai ver vários elementos, objetos, imagens e escritas, tá? Então, eles dentro do túmulo se rodeavam de quê? De que amaram em sua vida, tá? De coisas que amaram. Então, o túmulo em que se transformava? Digamos que era um útero do universo onde eles queriam nascer. Eles levavam sua história, sua identidade, todo o que, digamos, representava a sua identidade. O túmulo, então, era o lugar onde poderia apresentar aos deuses sua história, ser verdadeiro e ser justo com seu coração. Isso era o túmulo, um lugar onde ele expressava sua verdade. E uma das coisas que eu lembro que mais me impressionou foi no túmulo de Seti primeiro, que é enorme, não? Quando você senta na direita está escrita a vida dele, bem no início do túmulo. Eu procurei algumas fotos que tivesse essas imagens, mas não encontrei. Mas tem uma frase escrita aí. E isso é o que mostra que era o coração dele. O que ele coloca assim, o que mais lamento em vida é não ter feito todo o que poderia ter realizado. Fíjense que ele não entra lá e diz, olha o que eu fiz, e isto, e aquilo. Não, todo o que eu não fiz. Então, era um lugar onde a pessoa expressava realmente seus triunfos, mas também suas culpas, seus conflitos, digamos, a sensação de que não conseguiu ser todo o que ele poderia ter sido. Isso no de Sete, né? Nem todos assim. Nem todos os túmulos são assim. O Edgar diz que os túmulos pareciam mais um templo de suas vidas, né? Sim, sem dúvida. Colocavam tudo ali. Colocavam tudo em vários aspectos. Então, vemos que desenhos, pinturas de seus jardins, por exemplo, da mulher que ele amou, não coloca todo no harém. Sim. Coloca a mulher que ele amou, porque não se pode amar um harém. Não sei se vocês sabem. Não dá para amar muitas mulheres. Só se ama uma coisa. Por mais que alguns me digam, não, mas eu tenho um coração muito grande. Os faraós não só tinham um coração grande, tinham muitas mulheres, mas eles colocavam um amor. Igual que Ramses. O grande amor de Ramses foi Nefertari, que como mostramos aí estava seu túmulo, não? A Tamara diz que é a tumba mais bonita que ela conhece da Nefertari. Bom, eu acho que é bonita. Cada um tem suas coisas. Suas particularidades, né? Então, eles colocavam, como falei, os jardins aparecem em muitos túmulos, e de formas maravilhosas. As mulheres, os homens, das lutas e ofrendas aos deuses também. Objetos que representavam sua história, o primeiro arco, entendeu? A primeira flecha na qual o faraó matou um leão assassino que estava perseguindo seu povo, digamos assim. Em realidade, os leões, quando ficam velhos, eles atacavam as populações. Em Egito, hoje não tem nada, mas existiam muitos leões. Tá? Sim, talvez porque como eles estivessem velhos, fosse mais difícil uma caçada. Sim, caçavam crianças e velhinhos. Então, muitas vezes o faraó ia e ajudava e perseguia o leão e ele se transformava no herói
da região, digamos. Tinha suas roupas, suas sandálias, suas joias, todo o que sua alma queria que ficasse com ele na eternidade. O resto, ele separava e ficava no tesouro real, tá? Para seus sucessores, digamos assim, como os presentes de outros reis, de outros reinos, etc. Então, com certeza, construir um túmulo nos faz aceitar e compactuar com a morte. Nos faz valorizar e lembrar de cada momento maravilhoso de nossas vidas, cada conquista, cada sonho realizado, cada objeto recebido com amor. Para os egípcios não era só o corpo que devia ser eternizado por la mumificação, mas todo o que amamos em vida deveria ser eterno. Todos os egípcios construíam seus túmulos ou era algo só para a realeza? Em realidade, todo egípcio tinha direito a um túmulo. Mas se não construiu algo em vida, como vai ser feliz na morte? Essa era a ideia, tá? Não importa o tamanho do túmulo, é o que nós temos que entender. Construir algo em vida é construir sua vida. Isso é construir para a morte. De tal forma que em nosso coração e em nossa lembrança podamos eternizar isso. Essa era a ideia, inclusive a ideia da mumificação, eternizar o que uno ama. Então, os túmulos refletiam que a hierarquia da vida na morte. Tá? Se fez da vida algo pequeno, sem sonhos, sem desafios, sem amor, então seu túmulo, sua morte também ia ser pequena. E assim pensavam, e se entendemos bem estes conceitos, podemos compreender melhor o porquê da grandeza de sua cultura. Esses arquitetos, eles só faziam os túmulos e pirâmides? O Edgar até pergunta assim, se a substituição das pirâmides por túmulos no Vale dos Reis foi por conta dos saques das pirâmides ou por que mais? Não, em realidade, a tecnologia das pirâmides se perdeu. Então, e depois passou o reinado a ser exercido em outra região do Egito, então passou de Baixo Egito para Alto Egito e aí mudou, digamos, a fórmula de trabalho, não? Mas, respondendo à tua pergunta, os arquitetos projetavam e construíam todos os monumentos, os templos, os palácios, os planejamentos das cidades, das casas, também os jardins, tá? Que eram as joias da casa, não? Aí está, estamos mostrando um projeto de jardim de casa egípcia. Digamos que os móveis, as cortinas, as almofadas que eram muito usadas, eram as roupas da casa, tá? Feitos por artesãos extremamente qualificados. Não tinha indústria, não? Tinham só artesãos. E sabemos também que a cidade antiga de Tebas tinha um serviço sanitário e de água quente, tá? Pensem bem nisso. 10 mil anos atrás? Não, um pouquinho menos. 5 mil, 6 mil anos atrás já existia água quente. Já em outras aulas eu expliquei como é que faziam os tanques de cobre debaixo das areias. E aí temos justamente os banhos dentro de um palácio, tá? Então esquentava água em tanques de cobre e tinham piscinas de água morna nos palácios também. Então, digamos que era costume dos governantes colocar os pés na água quentinha de noite, porque de noite é frio no inverno, não? Sim, no deserto é muito frio. Claro. E às vezes, se não estava a gosto, imagina, a água está fria, tio. Aí os sirvientes corriam assim para mexer nos passos de água para temperar a água que o faraó não gostou, estava frio demais. Então, se observamos bem na história, o único momento que se fala de pestes no Egito, e não temos outras histórias na história do Egito, foi um momento bíblico no qual ele foi amaldiçoado. Tá? Mas antes disso não temos nenhum histórico de pestes. Por isso também podemos dizer que existiam sistemas de saneamento, o que ajudava, digamos, a não pegar pestes que vinham da África do Sul ou África Central. Existiam estruturas criadas pelos arquitetos ou orientação também dos médicos para implantar o saneamento dentro dessas cidades.
Assim como existiam medidas preventivas dos médicos para a saúde, como, por exemplo, fazer 3 jejuns por mês, que eram recomendados pelos médicos. 3 jejuns por mês, tá? Mas isso Ou, toda a população fazia? sim, era uma ordem, um decreto. Esse decreto era por ano. Uhum. Então, agora, como está entrando o ano, não? Todo mundo fala, está entrando o ano egípcio. En realidad entraba a un egipcio cuando entraba a las crecientes del Nilo, cuando el Nilo crecía alto o suficiente. Entonces, la medida del Nilo es que se sabía a posibilidad de cantidad de colheita, es decir, dependiendo de cuánto crecía el Nilo, él ya calculaba la cantidad de colheita que iban a tener. Entonces, iba a ser un ano bom sabiendo a altura del Nilo. Sabiendo a altura do Nilo, já se sabia no início do ano a quantidade de jejuns que se tinha que fazer, porque isso dependia da quantidade de grãos. Então imagina a quantidade de cálculos que tinham que fazer para definir os impostos. Pero não era só o que o agricultor tinha que pagar, sino o que o cidadão tinha que jejuar. Todo estava regido por medidas sagradas. Então, o normal eram 3 jejuns, porque era uma medida de saneamento, tá? Digamos que isso estava avaliado, não? Dependiendo da altura do Nilo, os agronomistas, os economistas da época saberiam se haveria problemas de grãos ou não. E fazendo jejuns fortaleciam a economia. E a la vez fortaleciam a saúde de seus cidadãos, tá? Então, fíjense uma coisa simples, não, sobre esse tema. Os egípcios tinham por costume se depilar, justamente para não pegar piolhos, tá? Tomavam 3 banhos por dia. Isso é importante. Em águas que tinham natrão e passavam pegavam com umas esponjas vegetais, tipo lixas, assim, grandes banhos. Então, era um povo extremamente higiênico. Estou falando de um povo dentro de uma casta social elevada, não? E os egípcios também iniciaram a prática da circuncisão por higiene, para prevenir problemas de saúde nas mulheres, que depois vemos os hebreus repetindo isso como um ritual. E mais, as mulheres também faziam banhos de assento todas as noites, em bacias com água morna e permanganato, que isso já existia. E eles entendiam que isto desinfectava. Então, aí tem uma imagem da circuncisão. Ah, sim. Então, eles tinham noções do que provocava infecções. Eu acho assim, eles não conheciam os germes, mas sabiam por tradição, quer dizer que em alguma época no Egito, esse tipo de conhecimentos se conhecia. Ou alguém passou informações que eles não tinham claramente determinado sua origem, mas sabiam que tinham que fazer isso. Existiam regras ensinadas por tradições milenares, assim como tomar banhos nocturnos com águas quentes, com sais de banho para os homens, também com natrão, não comer carne de porco, toda uma série de coisas que hoje sabemos. Tem a febre africana, não? Dos porcos, que muitas vezes tiveram que matar milhares de porcos, e ainda tem uma febre africana que se encontrou hoje no sul da África, que é extremamente perigosa. Talvez por isso, então, que os judeus também não comam carne de porco. Claro, eram medidas sanitárias, que depois se transformaram em religiosas, para que todo mundo as seguisse. Tá? Mas a intenção básica da circuncisão e não comer carne de porco é uma questão de saúde, não tem nada a ver com Deus. Sim, então dá para perceber que no Antigo Egito os médicos trabalhavam muito com a prevenção das enfermidades, né? Como também deve ser valorizado hoje isso, né? Esperemos que um dia podamos valorizar isso. Agora, claro, que se tu tem problemas de que um disse que tem que fazer tal coisa e outro diz que não, esse é o problema que vemos hoje. As pessoas estão divididas, em lugar de o povo estar unido entre um critério. Acho que os egípcios conseguiram resolver isso. Deus diz que para tu te unir a ele, tu tem que cortar o prepúcio, entendeu? Vamos cortar o prepúcio porque é um pacto com Deus. Puxa, essa pergunta é: será que Deus lhe interessa tanto pelo prepúcio masculino? Isso é um pacto com Deus? Bom, naquela época, eles criavam ideias
que permitissem que toda a sociedade se integrasse e fizesse o que devia ter feito. Tá? Nós não temos ainda essa, não sei se ignorância, de unificar o povo ou desunificar. Não sei o que é mais ignorante. Aqueles que acreditavam que el prepúcio era um pacto ou nós que acreditamos em quê? Pode ser que sim, pode ser que não, e uno fica no meio e não sabe para que lado ir. Então, essas divisões que existem hoje não existiam no Egito. Isso está claro. Se isso é certo ou errado, depende de cada um, o que quer pensar. Muita gente critica nisso. E eu acho interessante. Porque era uma forma de unificação. Os antigos mestres, em suas artes, pertenciam aos templos e atuavam em conjunto para manter o equilíbrio. Médicos, arquitetos, economistas, agrimensores, todos trabalhavam em conjunto pelo bem da sociedade. Já que tu falaste médicos, economistas, agrimensores, na realidade todos eles eram sacerdotes. Todos eram sacerdotes. Não existia conhecimento que fosse dado a alguém que não fosse um sacerdote previamente. Tinha que passar anos sendo sacerdote. Então, isso responde um pouquinho o Edgar, né? Qual é a relação arquitetura, medicina, qual a relação para Imhotep, né? Na realidade, ele era um sacerdote e todos eles aprendiam tudo. Um sacerdote aprendia tudo e se especializava em algumas áreas. No caso de Imhotep, ele, sem dúvida... Era muito bom em várias delas. Sim, foi reconhecido em todas, quase das áreas. Tá? E foi endiosado, não? Isso é um fato. E digamos que os arquitetos também eram especialistas em minerais, geologia, e podiam recomendar aos médicos onde achar, digamos, diferentes tipos de pedras, argilas, nas regiões que existiam. Então existia uma conexão com tudo. E como só sabemos, todos nós sabemos, os seus edifícios se mantêm até hoje. Tá? Então, hoje se constroem pensando em uma vida útil de um período de 60 anos, uma vida útil. Antigamente, os arquitetos pensavam em 60 séculos, tá? Que é um pouquinho mais, não? Hoje no Brasil, no Uruguai também, tem casas de 120, 140 anos e geralmente são tombadas e tratam de ser conservadas, não? Ainda com grande dificuldade. Então, voltando, o mestre da arquitetura tinha um esquadro e um compasso e dividia a aula com seus discípulos com essa simbologia. Então, na aula, alguns discípulos era o primeiro esquadro. Tá? Depois tinha o segundo esquadro e o terceiro esquadro, assim como tinha o primeiro compasso, o segundo compasso e o terceiro compasso. E podem perguntar, o que eram esses símbolos? O que seriam, tá? O que seriam esses símbolos? O esquadro, Tá certo. Eu estava fazendo a pergunta. Martelo. Mas eu gosto de me meter. Tá bom. O compasso representava o calculista, fíjense, o matemático, não? Que analisava, que fazia os cálculos e media as proporções, toda o que era matemática. E o esquadro era o projetista. Tá? E o martelo era o mestre. Tá. Então, o esquadro era o que nós definiríamos hoje como arquiteto. Sim. O compasso seria o engenheiro. Sim, o compasso era o engenheiro, certamente. E o mestre? E o mestre não fazia nada. Não ensinava. O mestre estava sentado na pedra, tá? Representava a voz do grande arquiteto, a voz do criador. Então ele que fazia. Ele se conectava. Tá, entendi. Mas o faraó nunca podia pedir um projeto ao mestre. Isso é uma coisa interessante. Enquanto tivesse sempre um primeiro esquadro, ele que desenvolvia o projeto. Isso é importante. Claro que o faraó às vezes chamava o mestre, sabe como é que é? Para uma consulta, para um projeto. Só que também o primeiro esquadro deveria estar presente. Sempre. O faraó sabia que o mestre não ia falar nada de suas dúvidas, tá? Então, enquanto o projeto ia sendo apresentado, o faraó falava com o primeiro esquadro, o faraó observava
o mestre, não será que... O que ele está achando A ver, qual é o gesto do cara quando eu pergunto tal coisa, se o mestre olhava os discípulos, se não olhava, se olhava para baixo, então sobre isso aí o faraó tirava uma opinião indireta do que estava acontecendo com o projeto dele. Mas é um fato, não? Essa comunicação se dava de uma forma indireta. E sabemos que no Egito tínhamos as medidas sagradas, que seria a medida do antebraço até a ponta da mão, não? E o côvado sagrado, que se calculava mais ou menos em uns 44, 45 centímetros, porque isso podia mudar de dinastias para uma para outra, não? Mas era aí, 44, 45 era o promédio. E naquela época a quadra egípcia era, tinha o côvado, não? Um côvado. Sim. E tinha a quadra que eram 220 côvados. Tá? Uhum. Y eso eran muy importantes para ellos. Eso y el 11 y el 22. Por que o 11 e 22? Ah, fizeste uma perguntinha. 11 e 22 já falamos que eram os números que representam o Sol. Tá? Então, esses números 220 se podia multiplicar por 11 ou por 22. Todo, para que houvesse, digamos, uma relação sagrada em que se vai construir, geralmente se multiplicava por 11 e 22. Então, todo entrava dentro de uma harmonia. Sim, Que eles entendi. entendiam que era uma harmonia que unia o que está em cima com o que está embaixo, os deuses com os homens, trazer o paraíso à terra, transformar na terra o lugar dos deuses. Tá? Hoje temos, fíjense uma coisa interessante, e isto é importante, depois vou explicar por que estou falando isso. Hoje temos a libra como medida de peso, que aparece com os gregos e depois no mundo romano também, mas era uma medida tirada do Egito. Em Egito existia a palavra libra, a medida da inteligência de Deus. Uau. Libra. Fíjense, tá? O que Deus criou para achar a justiça. Fíjense, a medida da inteligência, a medida do justo, do certo. A importância da Libra la encontramos também na importância dos pratos, tá? Como os objetos sagrados, eram muito importantes no peso da alma, todas as balanças. No Antigo Egito lo vamos a encontrar como uma simbologia extremamente importante em tudo. Tá? E até hoje, não? Sim. E até hoje encontramos isso no zodíaco, não? O signo de Libra. O meu. Isso, muito bem. Então tu estás nas estrelas também. Então, representar a balança no universo, digamos assim, dos deuses, gerava uma segurança, uma confiança, porque isso representava o equilíbrio dos deuses na Terra. Mat. Se temos o equilíbrio, temos justiça. Temos Mat. Estou falando isso porque nas medidas dos pesos era de suma importância para os arquitetos e seus cálculos. Tá? Sim. Nos céus, a balança era representada por quem? Por la ursa maior e la ursa menor. E uma libra equivalia a 455 gramos, que correspondiendo a 5 de gen, que eram outras medidas de peso. Tá? Estou dizendo algo interessante. Isso. Então Tá? tinha mais uma medida ainda. Tinha mais uma medida, que era o de gen, que pesava 91 gramas. Mas 5 de gen de 91 gramas correspondia a uma libra. Entendi. Existem muitas informações sobre este tema, mas estou transmitindo o que me foi passado pelos meus mestres. Para nós, a medida do cotovelo era chamada de mahé, mas também kadosh, que quer dizer sagrado. E podemos encontrar depois em hebraico o kodesh, o kadesh, kodesh, que quer dizer sagrado, também representa o sagrado em hebreu. E para os egípcios, todas as medidas têm que ser sagradas, porque assim são justas. Tá? Kodesh, o sagrado, são as proporções divinas dos deuses nos homens. Tá? Que era usado em tudo. Toda a estrutura das construções em Egito tinha essas medidas sagradas. Outras medidas também eram usadas na agricultura, que tem projetos simples de agricultura, não? Eles
procuravam equilíbrio, porque eles representam a ordem do universo, sempre mata, justiça. E por isso uma pedra, digamos, poderia ter 220 côvados, tá? E pesar cúbica, não? E pesar 2.200 libras, tá? Para estar em harmonia com a eternidade. Estou dando um exemplo, tá? Uhum. E temos pedras na pirâmide que pesam mais de 100 toneladas. Nossa. E hoje não se sabe nada. Se especula muito como las fizeram, como las cortaram, como las subiram. Mas nós já falamos sobre esse fato de eles terem fabricado pedras, mas isso é ínfimo em relação aos segredos que os arquitetos tinham sobre a arte da construção. E nós temos que saber que os antigos entendiam que não devia ter luz entre duas pedras, nem devia ter ar. Sim, E os então era uma é como se junção é como se perfeita. estivessem coladas. Os arquitetos procuravam sempre a perfeição, o sagrado, Uhum. o justo. Tá? E esses segredos eram passados para discípulos escolhidos. Quando o mestre não encontrava bons discípulos, muitos segredos se perdiam para sempre. Tá? Observem, digamos, os agrimensores tinham segredos também. Todas, digamos, os grupos tinham seus segredos. Eles tratavam as sementes e muitas delas foram encontradas nos túmulos e até hoje, depois de 4.000 anos, podem germinar. Tá? Então, digamos que os antigos tinham suas escolas onde o conhecimento não se vendia. Tu não podias ser médica se não passavas por um sacerdócio. E nesse sacerdócio que começava desde os primeiros anos de idade, aprendendo a escrever, e depois tu continuava, que era mais ou menos uns 7 anos, tu te ibas preparando para servir a comunidade, te relacionar com o sagrado, com o divino, com os deuses e contigo mesma, com tua alma. Então, depois que a pessoa tinha conhecimento de si mesma e uma profundidade espiritual, é que ela podia começar a receber conhecimento. Então, isso é importante, o conhecimento se merecia. Uma meritocracia, então. Era uma meritocracia espiritual e iniciática, tá? Então, pessoas com valores morais muito fortes e capacidades espirituais inigualáveis tinham direito ao conhecimento. E estamos falando de algo que até hoje é importante. O conhecimento é poder. E hoje já é muito mais importante que o problema do capital e do trabalho, tá? Que já passou para a história. Hoje, conhecimento e tecnologia representam o maior poder de qualquer nação. Os egípcios estavam muito avançados em conhecimentos e já sabiam disso. Por isso, transmitiam o saber só para as melhores pessoas dentro de uma estrutura social. Entendiam que só os iniciados poderiam se comunicar com o grande arquiteto e os Neteru, os deuses, e adquirir conhecimentos deles. O conhecimento vinha de uma grande consciência universal, onde temos os Neterus, os deuses, que nos ensinam. Mas não é qualquer pessoa que se comunica com os deuses. Tá? Até hoje isso é absolutamente verdadeiro. Quando se fala de ocultismo, se fala de conhecimentos que só são passados de discípulos ou para discípulos escolhidos. Em realidade, eu diria que não é verdadeiro o que as lojas em geral dizem hoje, que carregam conhecimentos ocultos. A maioria engana seus seguidores com falsos segredos e promessas. Bom, por isso que nós temos o treinamento místico egípcio, né? Onde sempre após uma entrevista com o mestre, a gente prepara os discípulos dentro das antigas tradições sacerdotais egípcias, né? E para quem desejar participar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né? Eu vou colocar aqui para vocês também. Tá aí. É só preencher esse formulário que assim que nós recebemos, a gente entra em contato. E atualmente a gente já está com vários discípulos, né? Trabalhando em 2 níveis diferentes de evolução. E está funcionando muito bem, os resultados são excelentes. Juntem-se a nós. Isso aí, pessoal. Bom, continuando com o tema. Opa, esse é um puxão de orelha. Tá. A gente não segue muito, senão o pessoal vai embora. É isso aí. Então, continuando com os segredos das grandes construções, pirâmides e arquitetos. Sabemos que nas grandes reuniões que existiam com os faraós em seu palácio, os arquitetos estavam juntos
numa sala, assim, uma parte. Os sacerdotes em outra, os médicos em outra, cada um reunidos em seus grupos falando de suas descobertas. Mas os arquitetos geralmente eram fechados e introvertidos, de pouco papo, não dava muita conversa. Eles sabiam escutar, tá? Ficavam calados, escutavam, mas não falavam muito. Se sabe que a mística das diferentes escolas começou com os arquitetos. Ah, Isso é uma das coisas que Imhotep deixou. Eram pessoas de pouca fala. Estavam sempre meditando, estudando o projeto dentro de suas mentes, digamos assim, consultando os deuses. E eles precisavam locais de meditação, por isso os templos. E nesses lugares eles percebían, digamos, sus obras en 3 dimensiones, siempre en silencio para poder se conectar con los Néteru, con los dioses. Y para esto usaban os escarabelos dourados. olha que lindo, gente. O escarabelo dourado existe no mundo todo, tá? Até aqui em casa. Isso aí, exatamente. Apareceram aqui em casa várias vezes no ano passado, no anterior. E os egípcios chamavam Ab. E assim como chamavam o coração, Ab. E sabemos que nos túmulos, digamos, nas múmias, colocavam o símbolo de um escarabelo. Temos aqui, mira, escarabelinho assim, escarabelinho como este. Assim. Este é meio grandecinho, assim, mas também tem quase desse tamanho no Egito. Reais, vivos. E existiam técnicas de meditação para falar com os deuses egípcios, que usavam os escarabelos. Já falamos da importância do escarabelo em várias aulas. Nós já ensinamos, inclusive, uma meditação com os escarabelos para se conectar com a natureza, mas nunca ensinei a técnica para se comunicar com os deuses, mesmo que são práticas muito parecidas. Em realidade eu ensino, mas são poucos que realmente estudam, tá? Porque tem que fazer práticas. A maioria das pessoas gosta de escutar. O problema é realizar a prática. E o mundo mágico, místico e espiritual precisa de estudo e prática para ele evoluir. Sim, não é Não só é, ter sim, o conhecimento sem ter essa prática. Não adianta só ler um livro e sim, não, porque isso é conhecimento não intelectual. utilizar na vida, né? Não é uma questão intelectual, é uma questão de crescimento espiritual. E isso exige prática e experiência. Por isso que sempre ensino lentamente e abrir, digamos, aos poucos outros segredos à medida que os discípulos vão avançando. Abro um pouquinho, depois alguém me comenta, mestre, consegui... Bom, esse cara que me diz algo abre a porta para outros seguirem evoluindo. Então, em realidade, para atingir, digamos, um estado de consciência para se conectar com mestres extraterrestres, o Néter, o Néteru, como chamavam antigamente os deuses, digamos que precisam preparar, digamos, uma espécie de catalepsia, igual que os escarabelos. O escarabelo, como já falei, ele faz uma prática de catalepsia quando ele se sente ameaçado. E é isso, é observar o escarabelo e vocês vão aprender infinidade, é decir, observar a natureza, que a meditação que eu ensinei justamente é para você se conectar mais com a natureza. O escarabelo faz uma morte aparente e nós podemos ter uma morte aparente. E nesse estado de catalepsia entrar em um estado alterado de consciência. Nesse estado alterado de consciência que não temos acesso a uma consciência coletiva. O problema que uno vê hoje, que eu vejo hoje, é que muitas pessoas entram em estados alterados de consciência, só que não entendem que a consciência universal tem uma linguagem universal. Sim, se ela não entende essa linguagem. Claro, a pessoa acha que vou chegar à consciência universal e a consciência universal vai falar comigo em português, ou em castelhano, ou em árabe, ou em hebreu, a língua de Deus. Não. Fala uma língua universal que todos nós temos em um plano inconsciente, na simbologia.
Todo é simbologia. E se vocês não se preparam para a linguagem da mente universal, vocês vão chegar lá tomando um remedinho, um chazinho, né, comendo um cogumelinho, e chega lá e pum, viu um monte de coisa, mas não viu nada, porque não Sim, entendeu mas não nada. entendeu nada. Então, todo o que ele poderia receber nesse estado alterado de consciência, nessa conexão com o universo, se perde porque ele é ignorante de uma linguagem superior, eterna. Nós não podemos ir para frente quando estamos falando de uma mente universal, temos que ir para atrás, detrás do pensamento racional. Quando apagamos o pensamento racional, o intelecto, a aprendizagem intelectual, que é o que nós estamos acostumados a ter, se nós entramos a querer aprofundar o mundo espiritual por uma aprendizagem intelectual, não vamos chegar a nada, só a conceitos que não representam nada. A verdade está oculta dentro de vocês. A linguagem universal está dentro de vocês. Mas a gente não escuta a gente mesmo, né? Não se escuta a nossa alma. Não lê as cartas que a alma nos manda a diário, que nós falamos todos os dias, o que tu sonhaste, o que eu sonhei, comentamos a simbologia, e bom, isto é por isto é por aquilo, isto é porque senti aquilo. Anteontem eu fiquei fascinado com minha mulher, porque ela me disse, vi um gato enorme, um felino enorme, branco. e depois começou a falar de uma palavra, e senti a palavra ari. Como ela conseguiu? Eu fiquei fascinado porque ela começou a fazer a transição entre o símbolo e a palavra. Ari, em hebreu, quer dizer leão. Ela viu o símbolo do leão e imediatamente a mente dela transformou em uma palavra, Ari. Sim, era um canto. Exato. Aí vemos que a alma da pessoa empieza a transformar o símbolo em linguagem. Hasta que essa linguagem entra dentro do cérebro e se traduz em português. Tá? Mas essa é a relação. Nós temos que ir à linguagem da alma, não a linguagem da alma vir hacia nós. Isso acontece quando eu vou atrás dela. Quando eu começo a entender a simbologia, então a simbologia entende minha linguagem. Não é ela vir porque eu quero. Entrei na mente universal e agora sei tudo. Não sabe nada. Vai ter um monte de símbolos e não vai entender nada. E esse é o grande problema. Vemos pessoas extremamente frustradas porque querem encontrar algo a mais, querem acreditar em algo a mais, sentem algo a mais, mas não tem mestres. Não tem lojas que ensinem isso, não tem mestres de uma psicologia profunda que ensinem isso. Então nós temos todos uma conexão com o sagrado, mas ninguém que ensine como interpretar essa linguagem. Falta o dicionário. E por isso estamos fazendo as aulas que nós estamos fazendo. Falta um dicionário, sim. Por mais que estude todo o dicionário de símbolos, ele tem que entender isso dentro do contexto da mensagem que está sendo recebida e dentro da simbologia que cada um capta. Mas vamos deixar isso para as aulas do nosso grupo de treinamento místico, alguns pequenos grupos egoísticos que estamos estudando isso. Egoísticos, não. Gente que se interessa e vai atrás e quer saber um pouquinho mais, né? Olha só, Você ia falar alguma coisa? Eu vejo aí Feng Shui. Isso. O Rafael perguntou se havia algo como um Feng Shui no Egito, uma ciência para harmonizar as energias e formas de um ambiente com base na arquitetura. Bom, claro. Sim. Tinha uma infinidade de regras, tá? Infinidade de regras. Que acho que podemos aprofundar algo associado à nossa realidade atual em outra live, porque vamos fazer uma live inteira, então. Muita coisa para falar. Ou mais de uma live, porque é enorme a quantidade de coisas. Mas sim, existem coisas, só que eu vou tratar agora sobre as regras antigas, que eles acreditavam. Observa isto, então, são coisas simples, mas estamos falando de uma época diferente da nossa. Tá? Eles acreditavam que devia existir sempre uma janela por cada porta, que hoje seria visto como uma coisa errada, tá? Não tinha muitas janelas naquela época nas casas porque tinham que equilibrar, digamos assim, a temperatura interna. E os arquitetos entendiam que os templos e palácios deviam ter a mesma consistência, tanto nas bases como nos tetos também. Então não construíam edifícios com vários andares, tá? 2 andares, 3 máximo. E isso estava influenciado pela regra de lo que é em cima igual ao que é embaixo, o que é embaixo igual ao que é em cima. Então,
lo que a cimentação do prédio era a mesma em cima, embaixo. Então eram prédios extremamente rígidos, pesados e fortes. Por isso que Também, duram até hoje. sim, e, bom, duram milhares de anos. Sim. Y más después si las areas los cubren, ¿no? Tapadillos no, se conservan eternamente. Entonces, hacían paredes duplas también para preservar la temperatura media y disminuir los ruidos. Y principalmente para conservar humedad, ¿está? Y uno de los grandes problemas del Egipto era la deshidratación y el clima seco y la temperatura. Uhum. ¿Tá? Y por eso las entradas de luz, digamos así, y de ar eran muy controladas. Tá, mas seguindo dentro do tema de hoje, essa semana a gente estava falando sobre a pirâmide de Quéops Sí. e a tua certeza de que ela não foi construída por ele. É, É exatamente isso assim? aí. Então, mantendo, digamos, o tema, não? Tu sabes que a única prova que os egiptólogos têm para atribuir, digamos, a construção da pirâmide a Quéops, que era chamado Khufu no Egito, e tu tem que ver que a palavra Khufu foi a única coisa que se encontrou, digamos, em uma pedra que está em cima da Câmara Real. Tá? Estava escrito lá assim. Está escrito, se llama así, pero escrito muito irregularmente. A Uhum. escrita não foi feita como se deveria se fosse um faraó. Tá? Nunca poderia ter sido feita. Foi feita de uma forma absolutamente burlesca, que nem sequer uma criança escriba teria feito. Tá? Digamos que nunca, nenhum egípcio colocaria o nome de um faraó, de um deus, tá? Sem ele ser fechado e protegido pelo famoso cartucho, tá? Seria considerado um crime. Então, isso não pode ser Não interpretado fecha, então. como o nome de um faraó, tá? Uhum. E está mal escrito ainda, entendeu? Uma coisa muito vulgar. E, inclusive, a pessoa que encontrou isso, que foi um cara, um egiptólogo, etc., ele disse que não foi real. Uhum. Ele mesmo desmentiu o que ele achou, depois de uns 20 anos. Mas ainda hoje a egiptologia sigue insistindo que isso é a prova. Hasta aquele egiptólogo que está no Egito, não, porque aí está a prova. A prova de quê? De algo que é falso. Insistem nisso. Por el simple fato, en realidad, de não poder, então, entender como colocar a pirâmide aí e quem fez a pirâmide. Então, tá escrito aí Khufu, pronto, só foi o faraó Khufu. Ainda que a escrita não seja válida, não pode ser reconhecida. E que o próprio cara que la encontrou deu a entender que ele escreveu. Uhum. Então, acho que os egiptólogos que reconhecem sua ignorância são poucos. E geralmente são apedrejados. Quando o cara diz o que ele pensa, pum, aí lo apedreja. Tá, mas então voltando aos mestres arquitetos, como os antigos egípcios e os seus discípulos chamavam os mestres? Como o faraó chamava os seus mestres de construção? Bom, falamos dos arquitetos até agora, mas o mestre dos arquitetos era chamado Khufu. Isso aí, Igual ao faraó? igual faraó. Khufu, em realidade, quer dizer mestre no Antigo Egito. Tá? Então, sabemos com certeza que quem construiu a pirâmide foi um mestre arquiteto, um Khufu. Tá? Mas o faraó também era chamado de Khufu porque era também um construtor, certo? Em sua vida, para sua morte. Então, diria que seu nome nunca poderia ter sido escrito como foi encontrado e como foi atribuído a Quéops. Isso é triste, porque vivimos dentro de uma história fundamentada em mentiras. Sim. Tem alguma pergunta Tem aí? muitos aqui. Vamos lá. Deixa eu só achar aqui. Eu adorei essa observação da Cláudia, quando estava falando que as coisas que tinham que os faraós definiam para levar para os seus túmulos, né? Parece a filha adolescente dela escolhendo as coisas que me definem. Bom, tudo bem, vamos voltar aqui. Mas aí tu tem que ver isso, eles eram minimalistas nesse aspecto, não acumulavam.
Ficaban só con las cosas que tenían a ver con ellos. Porque esto es lo que voy a llevar para mi túmulo. Esto, no ficaban siendo rodeados de... Porque no tinha consumo, ¿no? Y aparte una cadeira para ser feita demoraba meses. Digamos así, tú no ibas a comprar por cantidad. Las cosas que llegaban allí eran muy escolhidas y eran muy importantes. Foi teu pai que te passou, tua mãe, Tinha um avô. valor É, sentimental. então todo isso que se carregava não era nossa mentalidade hoje é comprar o mais baratinho e maior quantidade. Naquela época era o que tu gostavas e o que tu gostavas não tinha preço. Por isso que até hoje vocês vão no Egito e acreditem ou não, um copo de água não tem preço. Você não tem nada que tenha escrito o preço na Coca-Cola. Quanto sai? Pode custar $10 uma Coca-Cola, mas se vocês não discutem o preço, vocês pagam. Tá? Então, tem que discutir tudo. E isso, primeiro é interessante, uno gosta do primeiro dia discutindo, mas depois de discutir o preço de um copo de água, é duro para caramba. Então, cansa, mas temos que entender que isso vem de uma cultura egípcia, no qual se o vendedor te tirava o máximo preço, e isso era um grande sacrifício para ti, tu ias a valorizar esse objeto. E ibas a levar toda a tua vida, e lo ibas a cuidar, e lo ibas a preservar. Ah, custou $1,99. 99 usa, tiro, não gostei mais, tá, se gastou, não me interessa. Não, aquilo que tu pagavas muito era importante para ti. Então era uma luta de valorizações, tanto do artesão, do seu trabalho, como de quem compra também, dar valor ao objeto que vai acompanhar ele. Isso não existe hoje. Tá, a Rani pergunta se, quando a gente estava falando no 11 e 22, né, se seria por isso que na numerologia não se somam os 11 nem os 22 nos cálculos dos mapas, por serem números sagrados? Bom, não sei como a ideia de numerologia que ela tem dentro da cábala se pode somar, sim. Tá. A Bea perguntou o que dizer sobre as necrópolis no Cairo. Acho que como a gente estava falando dos túmulos, né? Não tenho muita coisa a dizer sobre isso. No Cairo, as necrópolis. Tem lugares que são lugares de mortos, mas isso aparece depois. Depois aparece com os gregos e com os romanos que aparecem necrópolis. Em Alessandria, principalmente, onde tem as necrópolis, onde tem mais, e tem vários estudos feitos a respeito, mas são bem modernos. Tá. O Edgar pergunta se o termo que tu usa como extraterrestre se refere a forças superiores, que é para tu tentar explicar melhor o significado de extraterrestre. Sim. Digamos que todo lo que é fora deste planeta é extraterrestre, certo? Certo. Tá? Intraterrestre ou extraterrestre. Então, em termos reais, como hoje se fala muito dos extraterrestres, e eu tenho certeza de que teve uma enorme influência extraterrestre nas ciências egípcias, no conhecimento egípcio, e já fiz relatos sobre sacerdotes antigos entrando em contato com mentes extraterrestres, porque as pessoas, quando se fala de extraterrestres, acham que é uma nave que os caras desceram aqui, se sentaram contigo e bateram um papo contigo. Estuvieron batendo um papo enorme. Entendeu? E te ensinando um monte de coisas. Ficaram aqui quanto tempo? Anos para ensinar os sacerdotes. Na realidade, não é assim. Não existe esse negócio de descer, vou bater um papo com um, ensinar no inicial, formar outro. Não, tem subir e descer, mas essas coisas são dias, horas ou contatos de terceiro grau. E todos esses contatos ficam claros, são realizados em função de uma telepatia. Diria que o 100% dos encontros de terceiro grau, que são encontros reais com seres extraterrestres, e alguns deles sendo levados em naves, todos esses encontros tinham uma conexão telepática. Sim. Todos. Não teve um que o extraterrestre, vamos ter um papinho, um aparelhinho, um translator, um translator para discutir. Todos os encontros foram feitos em forma telepática. E o que estou dizendo? Que essas mentes que podem existir no universo, em outros planetas ou em outras dimensões, se conectam quando vocês entram em contato com uma consciência universal que transcende os neurônios.
Sim, essas mentes, esses seres não necessariamente são seres físicos, eles podem ser. Pueden ser seres absolutamente inmateriais, Uhum. ¿tá? Que vibrando en otras frecuencias, pero también son físicos. Entonces, algunos de ellos son tipo insectos, insectoides. Sí. Y eso ya hablamos en otra aula de que existía comunicación con seres de otros planetas que eran insectos, ¿tá? Que tienen una poderosa capacidad de transmitir pensamiento, pero tú tienes que llegar a esa vibración, a esa frecuencia de ellos. Y tú vas a ver en todos los templos egipcios tienen una unidad vibratoria, una frecuencia vibratoria igual, para llevar el discípulo a un estado de conciencia alterado que se pueda conectar con una mente universal o con otras mentes dentro de una mente cósmica, que era como yo llamo mente cósmica. Cuando tu mente entra en una percepción cósmica, cuando tú abres, digamos, tu tercer ojo y te conectas con el cosmos, en ese cosmos está habitado y existen infinidad de conexiones muito maiores que las que nós podemos ter entre humanos. Uhum. Então, diria que a mente não está reduzida ao cérebro, reduzida, apesar de que temos bilhões de conexões neuronais no cérebro. Existem outro tanto de bilhões de conexões com o universo. E isso é o que eu falo de levar o discípulo a um estado alterado de consciência. Para poder se comunicar. Para poder se comunicar. Então, de repente, entra nesse estado alterado de consciência, mas não fica o tempo suficiente, ou não sabe como chamar um Neteru, ou uma outra consciência, e como se conectar com eles, para receber informações e para trocar informações. Certo. Isso é o que falta, mas é algo, eu tenho certeza de que o processo místico que está levando o homem a essa conexão, como existe na África, a conexão com os orixás, pode ser que muitos de vocês não tenham tido contato com pessoas que realmente se conectam com os orixás, mas eu tive a chance de atender mães de santo, pai de santo, e vê-los em suas práticas, e vê-los entrar em seus trances, e fazer perguntas sobre o Antigo Egito, sobre tecnologias do Antigo Egito, e eles responder coisas absolutamente certas e corretas. Que não teriam como saber. Não, nunca teriam como saber. Nunca teriam como saber. Então, isso existe hoje. Só que não, pai de santo, balacas, estupidez, etc. Bom, então, vocês nunca perguntaram algo do passado de vocês. Porque se vocês vão e perguntam sobre a história que vocês tiveram, sobre a relação que eu tive com meu mestre, como eles descreviam a ciência que eu estudei, os guias que caminavam sobre as areias quentes, que queimavam seus pés, e descrever todos os personagens que eu conheci em outras vidas. Bom, me desculpe. Existen infinidad de pruebas de que existe la capacidad del hombre de se conectar con seres en un plano astral. Infinidad. Mas yo no voy a entrar a discutir con ciencia, el método científico que no fue feito para la mística. Yo lamento, mas no fue feito. Hasta gostaria que sirviese. Gostaria, mas não dá, não funciona. Funciona que vocês observen en la red y pregunten a las personas, van a ver, lo que estoy diciendo es una realidad absoluta. Negarla es como negar a los extraterrestres y siguen negando. ¿Qué que vamos a hacer? Não, nós somos os únicos habitantes de todo o universo. Bom, quem não acreditar nisso, acreditem. Bom, a Cláudia pergunta se são as medidas divinas que propagam as vibrações, então. As proporções das medidas é o que estabelece a relação entre o astral e o humano e o astral. Tá? Então, quando tu entras em qualquer templo egípcio, tu vai ver, tu vai sentir. E claro que muitas pessoas têm o sentir se manifiesta como uma emoção. Tá? Então, quantas pessoas que eu levei ao Egito entram num templo e empiezam a chorar? Imediatamente empiezam a chorar. Bom, tu fuiste um. Eu tinha feito um filme, só que agora perdi o filme da época que foi Socorro, também, e a Elinei, que eu acho que não sei se está aí. E realmente, quando 40 pessoas entraram no templo de Horus, tu não imagina a quantidade de pessoas que empezaram a chorar incontrolavelmente, porque é uma frequência que ativa emoções.
e que gera depois sentimentos, e esses sentimentos nos geram imagens. Então tu vê pessoas que têm regressões espontâneas, instantâneas, depois que entraram dentro do templo. Tá? E isso é fantástico. Eu vou dizer que só nós vimos isso. Está cheio de pessoas que têm esse nível de experiência. O pior é que muitas vezes o egípcio que está lá levando as pessoas, para eles é um monte de pedra. Um monte de pedra antiga. Tá? E não tiram os sapatos, não tem respeito pelo sagrado. Entra em uma mesquita, tem os sapatos, mas entra num templo egípcio onde se criou a religião que eles estão vivenciando, e eles tratam isso como um lugar sagrado, mas o lugar onde nasceu sua religião é um monte de pedra, e um bom lugar para tirar dinheiro do turismo. Isso é triste hoje. Por isso que eu vivo 5.000 anos atrás. Ou mais um pouquinho. Ou mais um pouco. Assim. Gente, já 1h15, né? Acho que hoje vamos ficar por aqui. Mas, de novo, então, eu vou deixar ali na descrição do vídeo, era a live do Imhotep, né? É isso? Sim. E dele Escaravelho. Ó, a Elineide que está aí. Oi, Elineide. E a Cláudia disse que chorou incontrolavelmente após usar o Cris, que são as barrinhas de enxofre. Bom. Viu? Também. Uma lembrança antiga. Bom, gente. Então tá, então vou deixar na descrição ali e o link também para se alguém quiser participar do treinamento místico. Tá, Okay? e me comprometo a falar algo sobre o Feng Shui egípcio. Quem sabe a próxima Então, live vamos podemos falar falar. algo sobre o Feng Shui Então, egípcio, tá. que eu acho que é importante. E o Edgar teve muitas perguntas, né, Edgar? Algumas a gente não conseguiu responder aqui porque não ia dar tempo, tá? Mas obrigado pelas perguntas. muito obrigado, continua participando, a gente fica muito feliz com isso. E aos pouquinhos a gente vai tentando responder tudo, né? Mas olha aí, já foram foi 1h16 já. Nós falamos demais, gente, eu acho. Ou eu talvez fale demais. Então tá, pessoal. Um beijão bem grande para todos vocês. Excelente semana. Muito obrigada para os novos, as pessoas que estão nos assistindo aí pela primeira vez. Agradeço de coração. Espero que vocês continuem aqui com a gente todos os domingos às 19 horas. E se não, tem um monte de vídeo aí para vocês verem no canal. Tá? E lembrando que todas as lives também ficam gravadas, né? Se vocês não puderem assistir nos domingos às 19 horas, elas vão ficar disponíveis no canal. Ok? Vemos. Tchau, tchau. Tudo de bom. Beijão, gente.